Vamos ler Gênesis, capítulo 21. Vendo Sara que o filho de Agar, a egípcia, a qual ela dera luz a Abraão, caçoava de Isaque, disse a Abraão: rejeita essa escrava e seu filho, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com Isaque, o meu filho. E pareceu isso muito penoso aos olhos de Abraão por causa do seu filho. Disse, porém, o Eterno a Abraão: não te pareça isso mal por causa do moço, é por causa da tua serva. Atende a Sara em tudo que ela te disser, porque por Isaque será chamada a tua descendência. Mas também do filho da serva farei uma grande nação, por ser ele o teu descendente. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, tomou o pão e um odre de água, e pôs as costas de Agar, e deu-lhe o menino e despediu. E ela saiu andando, errante, pelo deserto de Berseba. E tendo-se acabado a água do odre, colocou ela o menino debaixo de um arbusto, e afastando-se, foi sentar-se de fronte, à distância de um tiro de arco, porque dizia assim: não verei morrer o menino. E sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Deus, porém, ouviu a voz do menino, e o anjo de Deus chamou do céu a Agar e lhe disse: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino daí onde está. Ergue-te e levanta o rapaz, segura-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. E abrindo-lhe Deus os olhos, viu ela um poço de água, e indo a ele, encheu a água de odre e deu de beber ao rapaz. E Deus estava com o menino, que cresceu, habitou no deserto e se tornou flecheiro. Habitou no deserto de Parã, e sua mãe o casou com uma mulher da terra do Egito. Só até aqui. No próximo dia 13 de maio, portanto daqui a um mês, nós vamos comemorar uma data que para muitos já foi esquecida. Em 13 de maio de 1888, a nossa honrosa, digníssima princesa Isabel assinou aquela que é chamada Lei Áurea. O que é a Lei Áurea? A Lei Áurea é o ponto final, eterno, permanente da escravidão, o fim definitivo da escravidão no Brasil. Para quem não sabe, o Brasil foi um dos últimos países do mundo a abolir a escravidão. A escravidão, que muito mais do que uma calamidade humana, é uma das atrocidades mais vergonhosas da história da humanidade. Depois da perda da vida, a perda da liberdade é a maior de todas as perdas. Todavia, o texto que nós acabamos de ler conta uma história que aconteceu há 4.100 anos atrás, quando o mundo era bem diferente dos dias de hoje. Naquela época, era normal se ter escravos. E aqui, pela única vez, preste atenção, a Bíblia é um livro interessante, porque a Bíblia é um livro que fala muito de poucos e fala pouco de muitos. Esta daqui é a única experiência, é a única história de uma mulher chamada Agar.
Então, ela está no grupo dos muitos, que a Bíblia só fala uma única vez. Não existe uma outra história de Agar. Não existe uma outra experiência, um outro contato, um outro momento, um outro mover na vida de Agar. Esse foi o único. Mas ainda que seja o único mover, foi suficiente para que a história dela estivesse sendo ouvida aqui. 4.100 anos depois, do outro lado do mundo. A Bíblia diz que Agar, preste atenção por gentileza. A Bíblia diz que Agar era egípcia e era também escrava. Olhe para mim. Eu fiquei muito perplexo com essa afirmativa. Como pode um egípcio, há 4.000 anos atrás, ser escravo? Porque há 4.000 anos atrás, o Egito era a maior potência do mundo. Não existia país no planeta mais poderoso. Não existia cultura no planeta, há 4.000 anos atrás, mais consistente, mais forte. Não existia civilização no mundo mais avançada na ciência do que o Egito. Quando isso aqui aconteceu, as pirâmides de Quéopes e as 3 grandes pirâmides já haviam sido construídas há centenas de anos. Portanto, ser egípcio há 4.000 anos atrás era ser cidadão da nação mais poderosa do mundo. No Império Romano era proibido um romano ser escravizado. E aí eu perguntei para Deus, como pode uma mulher poliglota, cheia de cultura, como pode uma mulher que conhecia todas as ciências, que tinha acesso a todas as educações, que tinha acesso a tudo que muitos hoje não têm, ter se tornado uma escrava? E não era simplesmente uma escrava, era escrava de uma outra mulher nômade, Sara. Por que ela se tornou escrava? Se você for a um museu, eu profetizo que você vá um dia, o museu de Londres, o British Museum, lá está uma das maiores descobertas da humanidade. Lá está uma pedra da altura dessa caixa de som, chamada Código de Hammurabi. Talvez você nunca ouviu falar nisso. O que é o Código de Hammurabi? O Código de Hammurabi é a primeira legislação, o primeiro conjunto de leis da história da humanidade. Antes de Deus dar os 10 mandamentos para Moisés, há 3.500 anos atrás, o Código de Hammurabi já tinha 2.000 anos de idade. Lá no Código de Hammurabi estava escrito uma lei que depois foi agregada à Bíblia Sagrada. E essa lei do Código de Hammurabi vai explicar por que uma mulher do tamanho, da grandeza de Agar se tornou escrava. Olha para mim, é simples. A lei do Código de Hammurabi que o Egito seguia, a lei é para se aplicar o quê? A justiça. Eu estou explicando por que uma mulher do calibre de Agar não era analfabeta, Agar não era pobre, Agar não era qualquer pessoa. Como pode uma mulher dessa se tornar, com tanta graduação, escrava? E aí está a explicação. O Código de Hammurabi diz que quando um homem casado morre deixando dívidas, quem está me entendendo? Você vai ler isso depois no livro dos Reis. Quando o homem casado morre deixando dívidas, eles têm que pagar as dívidas com patrimônio. Se não tem patrimônio,
quem vai pagar as dívidas são os filhos. Os filhos serão escravizados. Olhe para mim, quem está me entendendo? Então o credor chegou, disse: o seu marido morreu? Me paga. Eu não tenho dinheiro, então me dá a sua casa. Não, eu não tenho casa, eu não tenho patrimônio para dar, para pagar a dívida. Aí o credor disse: você tem o quê? Eu tenho filhos. Então os filhos são levados, são vendidos como escravos, e o dinheiro disso é para pagar a conta daquele homem que morreu. Quem entendeu, diga amém. Mas o Código de Leis ainda diz mais. Se o marido que morreu não deixou patrimônio, só deixou dívida, não deixou filho, quem vai ser escravizado é a esposa dele. Então, aqui está a resposta. Por que uma mulher com tantos diplomas se tornou escrava, foi vendida, deixou de ser uma cidadã da maior potência do mundo conhecido, para se tornar uma mercadoria? Agar deixou, ela perdeu a sua dignidade e foi vendida como uma mercadoria. Agora olhe para mim, não era uma mercadoria qualquer não, porque quando Sará, a mulher de Abraão, viu Agar, foi examinar Agar, ela deve ter perguntado: quantas línguas a senhora fala, senhorita? A senhora é o que? Ela disse: sou egípcia. Egípcia, fala quantas línguas? Falo 7. Conhece todos os costumes, todas as culturas. Você é letrado? Sou, sim, senhora. Sara vai em Abraão e diz: compra essa mulher para mim, porque eu quero que ela seja minha serva. Agar não foi comprada por Sara para carregar tijolo na rua, não. Não foi comprada por Sara. Ouça o que eu estou dizendo. Sara é nômade. Sabe o que é nômade? Nômade é alguém que não tem casa, não tem paradeira, habita em tenda. Olha aqui para mim o que eu estou dizendo. Sara olha para Abraão e diz: compra essa mulher para mim. Eu quero ela para ser minha serva. Mas não é para puxar água lá no poço. Mas não é para cuidar dos cabritos na rua, não. Eu quero que ela habite dentro da nossa tenda, porque eu quero aprender tudo que ela sabe. Quando você, ainda que perca tudo, tenha algo que ninguém possa roubar de você, essa essência vai colocar você dentro da tenda, e não debaixo do sol causticante. O nome disso é conteúdo. Já fui 29 países do mundo, alguns 19 vezes. Pior coisa que pode existir é crente vazio, sem conteúdo. Porque quando é vazio, sem conteúdo, vai perder os dentes na esquina, carregando peso debaixo de chibata. Mas quando tem conteúdo, ainda que sofra, Deus o permita viver na sombra da tenda. Sará disse: eu quero essa mulher para mim. Eu quero que ela seja minha companheira dentro de casa. Ela não vai fazer trabalho de rua não, ela vai fazer trabalho dentro de casa. Vai cozinhar para mim, deve cozinhar bem, é egípcia. Tudo que ela faz deve ser com excelência. Eu quero ela para mim. Coloca Agar dentro de casa, preste atenção. A amizade, os laços entre Agar e Sara se fortalecem. E então um dia, Sara percebe que ela não pode dar um filho para Abraão. Então quem que ela recorre? A sua melhor amiga. Ela vira para Agar e diz: você é uma pessoa de confiança. Você é uma pessoa que eu tenho afeto, amor. Vai ser honroso para mim, Sara falando para Agar, que você se deite com meu marido, que ele coabite com você, e através de você, Agar, através do seu ventre, seja gerado um filho para mim. Agar se constrange, porque essa não é uma cultura egípcia. Deitar-se com outro homem para gerar um filho para outra mulher que não será dela,
terá o sangue dela, mas não será propriedade dela. Para quem não sabe, mas se você sabe, não é problema relembrar. Antes da Lei Áurea ser assinada, foi assinada uma outra lei chamada Lei do Ventre Livre, que era o quê? Os filhos de escravos que nasciam libertos, não eram escravos. Portanto, antes da Lei do Ventre Livre, quando uma escrava dava à luz a um filho, aqui no Brasil, em toda parte do mundo, quando a escrava dava à luz a um filho, aquele filho não era filho dela, era filho do dono dela. Se o patrão da escrava quisesse vender aquela criança, ele vendia e apartava eternamente o filho da mãe. Agora, Sará vira para Agar e diz assim: como pode, né, uma mulher crente como Sara? Você vai gerar um filho para mim. Ou seja, eu vou usar a sua barriga, o seu sangue, o seu ventre, mas a sua dor eu vou usar, mas na hora da alegria ela será minha. Agar não tem poder sobre ela mesma, porque ela é uma escrava. Agar não tem poder sobre o corpo dela, ela tem que dizer sim. E aí agora Agar vai e se deita com Abraão, e Abraão coabita com Agar, e ali é gerado um filho, chamado Ismael. Ismael, em hebraico, quer dizer Deus ouve. Shema é ouvir. El quer dizer Deus. Shema quer dizer Deus ouve. Ismael. Quando o menino nasce, desmama de Agar, ela entrega o menino para sua dona Sará. E agora Sará anda na rua dizendo: meu filho, meu filho, meu filho, meu filho, meu filho. Olha aqui para mim. Mas uma coisa mudou dentro de casa. Sará faz com que Agar seja enviada para fora da tenda. Por quê? Para que ela não crie vínculos amorosos com o menino. Para que o menino não cresça e um dia Agar na cozinha vire para Ismael e diz assim: ô Ismael, menino, vem cá, a sua mãe verdadeira sou eu. Para Ismael não descobrir que a sua mãe verdadeira é Agar, então Sará bota Agar para dormir em outro lugar distante, porque Abraão era rico e possuía várias tendas, e bota Agar para dormir em outro lugar. E agora Agar não perdeu só o marido, não perdeu só a família, não perdeu só a nacionalidade, Agar não perdeu só a liberdade, Agar não perdeu apenas o seu filho, Agar perdeu também a sua dignidade, foi jogada no lixo. E Agar agora fica distante do menino, para nunca dizer para ele que Ismael é filho dela. Mas isso só dura 13 anos. Ismael já é um moço de 13 anos. Quando nasce a promessa, Deus disse para Abraão, disse: Ismael é seu filho, mas ainda será gerado de Sará aquele que chamarei a sua descendência. E com 94 anos de idade, Sará fica grávida de um homem de 99. Você já ouviu falar isso alguma vez? Você já ouviu dizer se útero de mulher com 94 anos de idade consegue gerar alguma coisa? Você já ouviu dizer que sêmen de homem de 99 anos tem força para ter filho? Então, quem fez nascer Isaque no ventre de Sará não foi Abraão, mas foi a força da promessa de Deus. Foi o poder da promessa de Deus. Porque tem coisas que a gente não pode fazer, mas Deus pode. E se Deus quiser fazer, não há ninguém que possa impedir. Agora a Bíblia diz, preste atenção, é uma história bonita, é um belo enredo. Agora o menino nasce e vira o caçula da casa. Eu me lembro muito bem que no ano de 1976,
Em 73 eu nasci e deixei 2 irmãos no canto. Sabe o que é isso, essa frase no canto? Tem aqui ou só lá em São Paulo? No canto é assim, você é filho único. Aí nasce um caçula, todas as atenções saem de você e vai para o caçula. Aí diz assim para você, ficou no canto. Eu deixei 2 no canto, quando nasci em 73. Era a alegria da casa. Fiquei 3 anos soberano na casa. Mas em 1976, nasceu minha irmã Gislene, branquinha, dos olhos verdes. Aí você imagina quem foi para o canto. O gordinho de orelha abanada, de queixo fino, foi para o canto. Fiquei no canto. Ismael ficou no canto quando Isaac nasce. Olha aqui para mim. Às vezes a gente precisa ser colocado de canto. Porque se a gente estiver no meio dos refletores, Deus não vai fazer o que Ele tem que fazer. Eu vou dizer algo aqui da parte de Deus. Tem pessoas aqui que estão atrapalhando o trabalhar de Deus na sua própria vida. Quando a gente é colocado de canto, entre aspas, esquecido. Eu estava indo para Taubaté, 40 quilômetros de São José dos Campos, com um moço, um pastor obreiro, chegou de Portugal, triste. Aí eu fui e contei para ele a história de Saulo. Você conhece a história de Saulo? Atos capítulo 9. Paulo ficou 4 anos e meio matando crente. 4 anos e meio matando crente. Quando ele se converte, Deus fala para Ananias, vai lá, porque tem um moço te chamando, te esperando, e o nome dele é Saulo. Aí Ananias diz, eu ir lá, mas esse cara é violento, só sabe matar os outros. A resposta de Jesus é, vai, porque este é vaso precioso para mim. Importa sofrer pelo meu nome. Ananias vai, põe a mão em Paulo assim, ó, e já sai correndo. Nunca mais Ananias e Paulo se viram. Quando Paulo se levanta da cegueira, enxergando, ele diz, agora eu sou crente. Ninguém acredita. As pessoas não são obrigadas a acreditar em nós. Não adianta você querer colocar de goela abaixo. Para as pessoas acreditarem em você, você precisa convencer elas com atitude. O que Saulo faz? Saulo desaparece. Vai para a Arábia Saudita, desaparece. Ele aparece o dobro de tempo depois, 9 anos depois. Ele reaparece pregando. Aí sim todo mundo olha para ele. Depois que ele passou pelo processo de ter ficado no canto. Então se alguém te esqueceu, isso não é ruim, isso é bom. O foco das atenções estão saindo de cima de você. E quando a gente é levado para o canto, aí é que Deus começa a trabalhar. Porque quando Ismael vai para o canto, já mocinho, aleluia, estou sentindo a presença de Deus. Quando ele é rejeitado, rejeição é um perfil de alguém que segue a Deus. Porque Jesus não foi aceito. O profeta Isaías diz que para ele ser o Machia, ele tinha que ser rejeitado. Rejeição faz parte de quem é escolhido. Então não adianta você querer só ser aceito, se a gente precisa ser rejeitado. Ismael é rejeitado e botado de canto pela própria Sara, que o mimou até ontem. E o que Ismael faz? Começa a caçoar, a zombar de Isaac. Olha aqui para mim. E é nessa palavra, no caçoar de Ismael, que Deus muda a história dele. Porque o texto original dessa paraxá, dessa porção, não aparece a palavra caçoar. Raniel, aparece a palavra incomodar. Ou seja, quando fala que Ismael caçoa, zomba de Isaac, o menino, você imagina assim, mas não é isso que o texto original quer dizer. O texto original quer dizer que simplesmente a presença de Ismael incomodava a família de Isaac.
Quando Deus quer fazer alguma coisa, só a sua presença já incomoda. Lá na escola, lá no serviço, lá no trabalho, onde você está, incomoda de boca fechada. Porque no texto em português dá a entender que esse menino ficava caçoando, implicando, assim que a gente fala, né? Implicando com mais moço. Mas não era não, era simplesmente a presença dele. Incomodava Sará. E olha aqui para mim. Um dia Sará chama Abraão e olha o trabalhar de Deus. Diz para Abraão assim: Abraão, não quero mais ver esse menino aqui em casa. Manda ele embora. Parece mal isso, não parece? Não parece egoísmo, não parece? Mas veja o trabalhar de Deus. Olha a sabedoria de Abraão. Abraão vai e diz para ela o seguinte: você não pode mandar ele embora sem dar carta de alforria para a mãe dele. Para eu mandar o menino embora, eu tenho que mandar a mãe também. E para eles ir embora, Sara, são propriedade sua. Você tem que assinar a lei áurea. Você tem que assinar a carta de alforria e libertar eles. Alguém que estava condenado a morrer escravo, que está lá capinando lá no outro lado da horta, que perdeu o filho, perdeu tudo. Agora Sara olha e diz assim: então pode liberar eles, pode dar carta de alforria para eles, pode mandar eles embora. Aí o Senhor aparece à noite para Abraão e diz assim: Abraão, é de muito gosto para mim. Não fique pensando que isso é mal, isso é bom. Olha. Então isso quer dizer o quê? Que a vida pode ser vista sempre por um outro ângulo. O diabo quer que você só veja as coisas ruins, o lado ruim da história. Mas não tem só um lado ruim da história. Tem um lado ruim sim, mas também tem um lado bom da história. E o lado bom da história vale mais a pena do que o lado ruim. Então às vezes você está achando que está perdendo. Recebe quem entende? Você não está perdendo, você está ganhando. Aí o Eterno fala para ele: libera. Aí Abraão vem, assina aqui, Sara. Sara vai e assina a alforria. Chega lá em Agar, Agar assustada, 13 anos sem ver o filho, escrava. Chega em Agar e diz: Agar, a partir de hoje você tem uma identidade. Você agora voltou a ser quem você era, livre. Aleluia, estou sentindo a presença de Deus. Outra coisa, Agar, não fica aqui no deserto não. Volta para sua terra. Volta para sua pátria. Aí Agar diz: tá bom. Só que entre o lugar onde eles estavam acampados até o Egito tem um deserto. Eu já passei lá uma vez, chamado deserto de Berseba. Esse nome Berseba vai aparecer várias vezes na Bíblia, porque esse é o deserto que faz ligação entre o Egito, onde está o Monte Sinai, e a Terra Santa. Esse deserto, senhoras e senhores, faz 50 graus de dia na sombra. Na sombra. E de noite, 5 abaixo de zero. Olha aqui para mim. Está achando Brasília seco? Você não sabe o que é a umidade do ar no deserto de Berseba. O que você faz quando você sente calor? Chegou em casa agora, todo suado, o que você faz? Tira a roupa. Opa, eu vi Israel aqui suando. Vai chegar lá, ele vai tirar essa roupa, vai torcer. Vai sair um outro Israel ali daquela camisa. De tanto que ele suou. Então, quando você soa, naturalmente aqui no Brasil, você arranca a roupa, sim ou não? E refresca, sim ou não? Você já reparou que os nômades do deserto andam enrolados só com o olho para fora? Aí você vai dizer assim: mas com um calor desse, esse rapaz devia tirar essa roupa quente, vai morrer aí dentro sufocado. Mas eu vou lhe explicar uma coisa: no deserto de Berseba, se você tirar a roupa e começar a suar, você desidrata, em 26 minutos você está morto, porque a umidade vai sugar toda a água do seu corpo, via as narinas e todas as mucosas.
de modo que em 26 minutos você não percebe, vai desidratar de um jeito que você não pode beber água, que quiser você não recupera, morre. Por que os nômades ficam enrolados? Eles só com o olho para fora, para manter a umidade do corpo. A água continua com eles. E a sequidão do deserto não seca. É esse o caminho que ela tem que fazer para chegar no Egito. Abraão chega e entrega o menino para ela com 13 anos. Uma botija de água e pão. Olha para ela, estou toda arrepiada. E diz: você hoje é livre. Mas a liberdade tem preço. Abraão diz para ela o seguinte, eu vou dizer o que diz o Talmud. Abraão diz para ela o seguinte: uma coisa Deus fez. Você chegou aqui na minha casa acreditando em Ísis, Osíris e todas as entidades demoníacas que você servia quando você morava no Egito. Mas aqui em casa você aprendeu que só existe um único Deus, que é invisível, mas é real. Agar, que veio arrastada do Egito, não vai voltar de mãos vazias. Ela vai voltar com um filho que ela nunca teve. Ela vai voltar com a carta de liberdade que diz que nunca mais ela pode ser escravizada. E mais do que isso, vai voltar, quando ela meteu o pé na fronteira do Egito, ela pega a documentação egípcia de novo e se torna egípcia novamente. Mas tem um detalhe: para isso ela vai ter que atravessar o deserto. 50 graus na sombra. O deserto de Berseba. O que ela tem? Um menino de 13 anos numa mão, uma botija de água na outra e um pedaço de pão. Abraão diz: o caminho é esse. Ela parte. Quando ela bota o pé em Berseba, que ela sente a sequidão do ar, o menino grita o quê? Tô com. Ela puxa a botija d'água e diz: bebe água. O menino, ó, prá, bebe água. Anda mais um pouco, a sequidão do ar vai evaporando o suor do menino. O menino vai e diz: quero água. Ela vai, pum, água de novo, água de novo, água de novo. Olhe para mim. Ela entrou dentro do deserto e andou 10 quilômetros e a água acabou. Irmão, da onde ela estava para onde ela tinha que chegar, são 120 quilômetros. Quando deu 10 quilômetros, a água acaba. O menino diz: mãe, eu quero água. Ela diz: não tem água, só tem pão. Não, mas eu estou com sede. O menino vai desidratando e diz: vou morrer. O que Agar faz? Deus foi injusto comigo. Por quê? Porque Deus fez a obra pela metade. Não era melhor eu morrer lá na terra de onde Abraão estava? Não era melhor o meu filho ficar sendo humilhado lá? Mas pelo menos não estava lá. Agora o Senhor nos tira dessa comodidade e nos leva para esse deserto para nos morrer, para a gente morrer. Quando ela olha, ela vê uma árvore que só dá em Berseba. Berseba não tem nada, irmãos, é só pedra. E no meio do nada ela olha e vê uma árvore chamada zimbro. Essa árvore, ela é dessa alturinha aqui, ó, e cheia de espinho, espinhosa. Quando ela olha o zimbro, ela vê que embaixo do zimbro tem uma rodela de sombra. Ela pega o menino que se arrasta, joga debaixo do zimbro e pensa: vou largar o menino aqui debaixo desse espinheiro, na distância de um tiro de arco. Ela se retira debaixo do sol quente, se assenta numa pedra. Olha aí, ó. Eu não sei se vocês entendem de Bíblia, mas vou tentar fazer você entender o que é genealogia. Abraão gerou Isaac. Isaac gerou a Jacó. Jacó gerou a José. Essa é a genealogia dos patriarcas. Então Jacó é o quê? É neto de Abraão. Esse Abraão que eu estou pregando. Quem entendeu, diga amém. Amém. Sem
há 120 anos depois desse fato, é no mesmo deserto de Berseba que Jacó está atravessando e o anjo aparece para ele. É no mesmo. Agora, numa pedra, ela senta na distância de um tiro de arco, olha o menino lá debaixo do zimbro e começa a chorar, dizendo: eu vou ficar aqui para não ver o menino desfalecer e dar o último suspiro. Quando ela levanta os olhos, um anjo de Deus do lado dela. Olha para ela e diz o seguinte: o menino não vai morrer porque ele tem promessa. Só a pastora Adriana entendeu o que eu falei, mas eu vou dizer, vou dar uma chance para o povo de novo. Eu estou dizendo que quem tem promessa não morre antes do tempo. Quem tem promessa não morre antes de ver essas promessas se cumprir na sua vida. O anjo toca nela e diz: pode levantar e enxugar lágrima, porque o menino não morre debaixo do zimbro. Aí o anjo diz assim: Deus tem ainda uma obra grande para fazer na vida desse menino. Abriu os olhos de Agar. Quando ela olhou, imagina, irmão, ela viu a árvore desse tamanho, mas não viu um poço de água desse, do lado do zimbro. O anjo do Senhor disse: vai, tira água, dá para o menino. E olha aqui para mim, não é exagero do pregador, é a única água que eles bebem nos 120 quilômetros. A água que o anjo deu. A Bíblia diz que ela deu água para o menino. Ele se fortaleceu, atravessaram o deserto de Berseba, chegaram no Egito. Olha como o texto termina. O menino ficou forte e robusto, flecheiro, e sua mãe, eu estou todo arrepiado, o fez casar com a mulher egípcia. Deus restituiu a cidadania, a liberdade. Deus deu a ela um filho que ela não tinha. Muito mais do que tudo isso, o que Agar trouxe, mais valoroso do que tudo isso, foi que agora ela acredita no Deus de Abraão. Deus disse assim: deste menino desprezado, eu vou levantar 12 nações. Já viu o mapa mundi? Já viu o mapa mundi? Quando você olhar para o mapa mundi, você vai ver um lugar no mundo chamado Oriente Médio. Quando você olhar o Oriente Médio, você vai ver uma tirinha de terra minúscula chamada Israel. Mas quando você olhar o Oriente Médio, você vai olhar ao redor de Israel e vai encontrar 13 nações árabes. Os descendentes de Ismael são os árabes. Os descendentes de Ismael são donos hoje de 89% do petróleo do mundo. 89% do petróleo do planeta pertence aos descendentes de Ismael, porque sua mãe o colocou debaixo de um zimbro. Só Israel entende? Então vou dizer de novo. Faz conta, 1750 anos depois, 1750 anos depois de Ismael, o rei de Israel se casa com uma mulher chamada Jezabel. E essa Jezabel faz uma promessa para o profeta de Deus chamado Elias. Ela diz para Elias: pode fugir que eu vou te matar. Elias se levanta, diz a Bíblia Sagrada no livro dos Reis, e diz: eu vou fugir para Horebe. Horebe aonde? No Egito. O que Elias pensa? Eu vou fugir de Jezabel, me escondendo nas montanhas do Egito. Só que do lugar onde Elias estava para o lugar que ele queria fugir, tinha um deserto chamado deserto de Berseba. 1750 anos depois de Ismael, o profeta Elias foge pelo mesmo deserto, pedindo a morte. Quando Elias começa a desidratar,
na cilada de Berseba, no calor de Berseba, Elias olha e vê o quê? Um pé de zimbro, um espinheiro. O que Elias pensa? Vou deitar debaixo do espinheiro e vou morrer. Mas quando Elias deita debaixo do espinheiro, o anjo da água volta a aparecer de novo. Toca no profeta Elias, eu estou todo arrepiado, e diz: Elias, levanta, come deste pão, bebe desta água, longa é a sua jornada, caminharás 40 dias e 40 noites, e não vai precisar mais beber água quando você tomar essa água aqui. Eu sei que muitos de nós estamos numa travessia. Sim ou não? Sim. Nós saímos de um lugar, nós saímos de uma fase, nós saímos de uma condição, estamos em busca de algo melhor. Muitos de vocês eram escravos. Jesus veio e deu alforria. Vocês estão carregando essa alforria com vocês, que diz que nunca mais vocês serão escravos de novo. Muitos de vocês eram estéreis, agora não são mais. Mas de onde Deus tirou você? Você sabe de onde foi? Deus não deixou você trazer muita coisa. Tem gente que quer se converter, mas quer trazer a bagagem do mundo com ele. Não, tem que deixar tudo para trás. E não é muita coisa que vem, e até a pouca coisa que vem se perde no deserto, se perde no caminho. Por isso que o empresário que era rico, quando converte, quebra para começar de novo. Eu estava explicando isso lá na igreja. Eu estava dizendo isso aí na igreja. Não adianta a gente só fazer certo. A gente tem que fazer a coisa certa e deixar de fazer errada. Porque tem gente que faz uma coisa certa, mas continua fazendo as coisas erradas. Eu sei que Deus está falando com alguém aqui. Não adianta nada você orar, jejuar, cantar, pular, gritar, chorar, e quando sair daqui continuar fazendo coisa errada. É por isso que não está acontecendo as coisas que tem que acontecer. Porque para acontecer você tem que fazer o certo e deixar de fazer o errado. Senão não vai ter efeito. Agora, olha aqui. Nós estamos numa travessia, minha senhora. E não carregamos muita coisa com a gente. Mas uma coisa eu sei. Tem um zimbro esperando a gente. Tem uma sombrinha para nós aí no meio do caminho. E eu vou dizer para você, posso? Porque Deus não me tirou do seio da minha família para vir aqui perder tempo com você. Eu sou enviado de Deus, eu acredito assim. O Senhor me trouxe aqui para lhe dizer que essa semana você entra nessa sombra desse zimbro. É a semana do refrigério, onde o anjo do Senhor vai se aparecer para você, vai suprir a sua necessidade. E recebe a palavra quem acredita. Esse deserto, a partir de agora, não demora mais que 40 dias. Daqui a 40 dias, você já vai estar fora de Berseba. Daqui a 40 dias, esse pão que você está comendo agora, essa água que você está bebendo agora, vai te dar força para atravessar. Eu queria só ouvir um glória a Deus de confirmação daqueles que acreditam. O anjo do zimbro está aqui. Tocou em Elias e disse para Elias: come desse pão, foi eu que fiz. Bebe dessa água, foi eu que trouxe. E com esse golinho que você vai dar, você vai caminhar 40 dias e 40 noites. Não vai sentir nem sede e nem fome. Quem quer dessa água? Quem quer desse pão? Curva a sua cabeça, deixa eu orar por você. Você está nessa travessia
E foi na terça-feira passada que Satanás te disse que você não ia conseguir atravessar. Foi na terça-feira passada agora que suas pernas enfraqueceram, que sua fé balançou. Quando chegou o exame do médico, quando chegou a notícia, quando chegou a resposta, quando bateu a tristeza, o desânimo, e a depressão invadiu seu coração. Porque na verdade, na maioria das vezes, a gente é mascarado, fica rindo para os outros, chorando para Deus. Na maioria das vezes a gente fica se enganando a si mesmo, que é o pior dos enganos. Mas o Deus que é conhecedor da vida de cada um de nós, está lhe dizendo: eu conheço os seus medos. E eu sei que você está com medo. Eu sei que você está achando que você vai ficar aí nessa situação para sempre. Então eu, o Senhor, te digo: veja, que coisa grande eu vou fazer. Quando tu levantares os teus olhos nessa semana, no primeiro dia da semana, que é amanhã, você vai já começar a enxergar esse zimbro. As pessoas vão dizer para você: é espinho. Eu, portanto, te digo: não olha para o espinho, olha para a sombra. Porque você não pode ver só o lado ruim das coisas. Você não pode só enxergar espinho, tem sombra também. E o meu negócio contigo é nessa sombra, porque eu já tenho um anjo te esperando. Eu vou fortalecer você, para você conseguir atravessar. Eu vou te tomar pela sua mão nessa travessia. Eu vou te fortalecer de tamanha grandeza que você não vai sentir mais falta. É com letras garrafais: não vai sentir mais falta. E eu não sei do que você sente falta. Tem pessoas aqui que estão sentindo falta. O Senhor diz: eu vou preencher o seu coração e você não vai sentir mais falta. E te digo mais, te ponho hoje um prazo. Em 40 dias os seus pés estão no Horebe. Em 40 dias Jezabel não te mata, e nem você morre no caminho com a promessa debaixo do braço. Eu, Senhor, vou cumprir tudo que eu te prometi. Eu, Senhor, vou cumprir tudo que eu te falei, tudo que eu te disse. Eu, Senhor, vou mostrar que existe uma bagagem dentro de você, chamada essência. Eu que te tirei dos deuses que você servia, e hoje estou entronizado na sua vida. Essa é a sua essência. E é porque tu me adora, e é porque tu me ama, que eu não vou deixar você morrer nesse deserto. Deus santo e bendito e clemente, misericordioso, justo, compassivo e bom Deus longânimo, que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que te aborrecem. Mas tu és o Deus clemente e misericordioso até 1000 gerações daqueles que te amam. Abençoa essa casa de oração, os anjos dessa igreja que serve a água para esse povo. Ó Senhor, fortalece essa caravana de pessoas nessa travessia árdua por esse deserto. Não os deixe perder o ânimo. Os faça enxergar ainda esses dias este pequeno arbusto que é um demarcador de fronteira, que é a mudança de uma fase no meio do deserto. A água que a gente precisa está lá. A água que o anjo dá e que nos dá, nunca mais nos dá sede, e nos faz atravessar 40 dias sem beber água, sem sentir falta. Esta mulher não vai mais sentir falta do que ela está sentindo. Este homem não vai mais sentir falta do que ele está sentindo.
Eu peço, Senhor, a tua bênção sobre a vida deste povo nessa noite, para a glória do seu nome, e que todos digam amém. Olha para quem está perto de você. Olha para quem está perto de você, aperte a mão dele e diga: o anjo do Zimbro nos encontrou aqui hoje.